Declaro aberta a sessão ordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 10 de junho de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Luiz Alberto. Doutor João por Deus. Aprovada, portanto, a unanimidade. Expediente. Não há expediente. Na ordem administrativa. Doutor Luiz Alberto, na ordem administrativa, alguma proposição, comunicação? Nenhuma proposição de comunicação. Doutor João por Deus. A presidência comunica que o desembargador Dilermando Mota chegará alguns minutos atrasado e, portanto, em face da extensa pauta de hoje, com 54 pedidos de sustentação oral, presenciais e virtuais, nós vamos iniciar a sessão dando prioridade aos processos do doutor João por Deus, não é? Porque aí votarei a turma atual que integra, votará os processos da sua relatoria. Também a presidência agradece e enaltece a presença do doutor João por Deus, substituindo o desembargador Cornélio Alves, que se encontra de férias até o próximo dia 16. E Vossa Excelência não só deu uma nova roupagem, trouxe um oxigênio novo a esta Câmara, como certamente aperfeiçoa a qualidade dos nossos votos. Portanto, também faço um apelo aos advogados presentes, sejam pessoalmente ou virtualmente, para que, se possível, cinjam suas defesas às questões que são realmente controvertidas. Porque nós temos 54 pedidos de sustentação oral, vezes 15, isso aí vai dar mais ou menos 8 horas de defesa oral, que é realmente impossível se realizar numa sessão só. Então, adiantamos para que Vossas Excelências, de qualquer maneira, fiquem certos do respeito ao tempo legal. No entanto, sempre fazemos esse apelo para que os advogados exauram suas defesas ao tempo possível, respeitado, mais uma vez eu digo, o tempo legal e regimental. Nós temos da relatoria, não temos nenhum processo da relatoria do doutor João por Deus na pauta de sustentação virtual, ou pessoal. Então, damos bom dia ao desembargador Dilermando Mota, que agora chega. Bom dia, senhor. E passamos aqui para a relatoria de Vossa Excelência, o 25, doutor Paulo Leão. 25 da pauta de hoje. O 25 não está, foi retirado de pauta, Excelência. Está sendo retirado de pauta agora, né? Está sendo retirado de pauta. O 25 está sendo, por algumas razões processuais, estão sendo verificadas, foi retirado de pauta. Na sequência, o 04 da minha relatoria, está inscrito o doutor Bruno Henrique para o 04 e o 07 da minha relatoria. Vamos correr realmente hoje porque a pauta está enorme. Agradeço, Excelência. Apivida. A proclamação do resultado é não provido. Então, está... E o 7, Apivida também. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Aquele dispenso aí
Também não provido. Negar provimento ao 7 e ao 5. O 7, excelência, não é. Não providos é Desprovimento do apelo da parte. reformando totalmente para majorar o canto para R$5.000. Na sequência, doutor Luiz Alberto, doutora Fernanda e doutor Bruno, o 12. Bom dia, doutora Fernanda. Seja bem-vinda mais uma vez ao Muito bom dia, essa Excelência. Câmara. É uma satisfação estar diante dos senhores julgadores. Eu pedi a palavra apenas para informá-los que eu irei dispensar a sustentação dos processos número de ordem 12, 20, 30, 37 e 50. 12. Agradeço e, como disse o doutor Bruno, irei me satisfazer com o julgamento. O 12, 12, 20. o 20, o 20. 30, 37 e 50. ok, o 20, o 12 é não provido, o 20 da relatoria do desembargador Dilermando, aqui adiantadamente, provido parcialmente, no sentido de realização do TEA com terapia de psicopedagogia, entretanto, realizada em ambiente clínico hospitalar. Esse processo ainda não estão votados totalmente, porque, por exemplo, eu espero a sustentação para votar depois, porque sempre tem alguma novidade. Eu também sempre tenho uma novidade aqui da parte em respeito até aos advogados. O relator não, tem que colocar o voto dele, Claro. que pode modificar depois da sustentação, não é? Mas eu espero sempre e ainda não foram votados totalmente. 12 também não, também já foi votado. Já tem 2 votos, 3 votos, o doutor Luiz Alberto já votou, porque é da relatoria do doutor Luiz Alberto, naturalmente que eu não voto, eles 3 já votaram, e o 20 eu vou votar em seguida. O 50, não é? Não, vamos para o 30 primeiro, que é mais perto. O 30 é da relatoria do desembargador Cornélio, não vai poder ser votado. É. O 37, face à ausência do relator. 37, a mesma situação. E o 50, também da relatoria do desembargador Cornélio, só com a presença dele será anunciado na próxima semana. É João? Então está votado 50, o doutor João votou no sentido de... Porque tá, eu não sei que dificuldade tem essa informática de botar o nome do magistrado que está votando aqui. É uma dificuldade enorme. Provimento parcial para R$5.000. Ok? E na 37 ainda, falta 37 ou já foi? Mesma coisa, né? Cornélio. 05 da minha relatoria, doutor Ricardo Vitor. Uma palavra, doutor. Vossa Excelência fala por quem? Falo pela apelada. Doutora Gabriela. Isso. Não provido. É o 5? Vossa Excelência quer alguma coisa mais? Não. Obrigado. Pois não. Majorando a verba de alimentos. O 10, doutor Cláudio Santos, relator, Luciano de Moraes e doutora... O 5? A letra aqui eu não estou entendendo muito, não. Doutor Jaidson Cunha, é isso? Isso, Jaidson Cunha. Quem é o apelante? Doutor Luciano, é o 10? É o 10 agora? É o 10 da minha relatoria. Doutor Luciano, Tem 2 tentações, parece, né? É. 2 partes.
Pois não, pode, vamos correr. De ser sucinto. Mas Essa fica à questão- vontade, fica Não, à vontade excelência. nesse peitado. Até porque não precisa se adentrar muito ao mérito, não. Esse recurso de apelo trata-se de uma composição que foi feita de um contrato de compra e venda pactuado em 1982. Sucede que a parte apelada alega que quitou o imóvel em 3 parcelas e aos autos não traz nenhum documento no qual demonstre essa quitação. O que chama a atenção nesse processo é porque trata-se de uma compra de bem imóvel, que o prazo decadencial são 10 anos, e só em 2018 a parte foi procurar a parte apelante no que tange pedindo para que fosse assinada uma cessão de crédito de um precatório oriundo de uma indenização de um processo que tramitou na 4ª Vara de Fazenda Pública. Ou seja, depois de 36 anos, em 2018, a parte alega que tem direito a um crédito que foi coisa distinta de um precatório. O contrato que se traz aos autos não se tem nenhuma venda de crédito de precatório oriundo de indenização. O que se tem aos autos é um contrato de compra e venda de bem imóvel, que depois de 36 anos, com o falecimento da parte que teria pactuado esse acordo, que não poderia trazer mais informações, depois do falecimento de 2 anos, foi que as partes vieram querendo que fosse ratificada uma escritura de cessão de crédito de um precatório que está em nome de Dona Mauricéia e do finado Orlando. Coisa distinta do que estão requerendo. Só para... Fica à vontade, o tempo tem você, são 15 minutos. Só para trazer um cronograma aqui de datas, o contrato de compra e venda foi pactuado em 1984. Ou seja, os primeiros 10 anos passaram-se em 1992. Em 2007, teve o trânsito em julgado na 4ª Vara da Fazenda Pública de uma ação de indenização em nome dos apelantes, e em 2018, a parte procurou o espólio no intuito que fosse assinada uma cessão de crédito. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma pessoa jurídica apelada, no qual tem corpo jurídico, tem um entendimento que, se tivesse sido pactuado ou a venda de algum precatório no curso do processo, teria anexado alguma escritura pública, não foi anexado, e só depois da morte do senhor Orlando foi que foram procurar o espólio para que fosse assinada uma cessão de crédito na qual teve a negativa. E a única coisa que eu venho pedir aqui é a decadência sobre o prazo, porque senão não se teria mais um norte no judiciário, porque depois de 36 anos, você querer ter direito a uma cessão de crédito na qual foi objeto distinto de uma compra e venda, e é por isso que eu pugno pelo apelo, pela reforma da sentença, na qual o juízo, com toda a vênia de primeiro grau, o juiz singular, deu provimento, julgou parcialmente o direito deles e condenando ainda em 10% de honorário. Por fim, excelência. É a única coisa que eu peço é a sua reforma da sentença, no que tange a decadência e prescrição. Não tem muito do que adentrar, não. Agradeço a oportunidade e um bom dia. Excelente senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades, advogados, servidores públicos presentes. Excelência, trata-se de um contrato de compra e venda pactuado em fevereiro de 1982, onde o falecido senhor Orlando comprou esse terreno por 300 mil cruzeiros. 6 meses depois, apenas, ele vendeu por 1.100.000 cruzeiros a apelada Morumbi. Ou seja, ele ganhou 3,6 o valor do que ele pagou no terreno. Em 1984, a empresa Morumbi, ela foi fazer a transferência desse imóvel, já tinha alvará de construção exarado pelo Corpo de Bombeiro, projeto de edificação de uma moradia lá em condomínio que iriam construir. Quando deu entrada na transferência do cartório, transferência de titularidade, simplesmente foi dito que não poderia ser transferido em razão daquele bem ter sido desapropriado
pelo ente público municipal para a realização de uma rua. Foi pactuado à época que haveria o ajuizamento de uma ação de indenização, certo? Por desapropriação. Quem patrocinou essa ação foi a empresa Morumbi. Ela forneceu engenheiro, assistente técnico, que foi o filho do proprietário da Morumbi, o senhor George Gosson. A advogada que atuou no processo de indenização por desapropriação foi a senhora Grace Gosson. Consta nos autos o outro patrono, o senhor Rubélio, ele dá uma declaração dizendo que foi contratado pela empresa Morumbi, e porque a ação judicial de desapropriação, de indenização por desapropriação, foi ajuizada em nome do falecido e não no nome da empresa, porque ele era o titular no cartório. O cartório se negava a fazer a transferência para quem tinha adquirido o imóvel, a empresa Morumbi, e, portanto, a empresa Morumbi não teria legitimidade ativa para propor a ação de indenização. Então, isso ficou pactuado. E aí, quando foi em 2018, com a expedição, próximo da expedição do precatório, a família se reuniu, a família Gosson, proprietária da Morumbi, se reuniu com a família do falecido senhor Orlando Pegado. Isso consta nos autos. Só em março de 2018, a família do senhor Orlando Pegado, após uma reunião na casa da família da senhora Mauricéia, disse: eu não assino nenhuma cessão de crédito, porque minha filha disse que eu não assinasse nada, ela está de viagem, e que, portanto, não assinarei nada. Só a partir daí, da teoria da actionata, é que surge o prazo prescricional. Só com essa negativa. Até então, o finado senhor Orlando Pegado nunca se negou a fazer essa cessão de crédito. Infelizmente, se o senhor Orlando Pegado estivesse vivo aqui entre nós, talvez não estivesse discutindo coisa simples, basilar do direito, que é a boa-fé objetiva, que é a questão da probidade. Talvez, se ele estivesse aqui presente, nós não estivéssemos discutindo essa celeuma aqui nesse judiciário. Então, portanto, a empresa, ainda em 2018, ajuizou a sessão, ajuizou a presente ação, em que a apelante pugna pela reforma da sentença, para pedir para que o precatório fosse sobrestado, a expedição do precatório fosse sobrestado, até que se reconhecesse a titularidade real, efetiva desse imóvel. Como eu disse, na audiência de instrução, indagada a senhora Mauricéia, viúva indagada pelo juízo, se ela sabia informar se havia alguma reclamação do falecido marido em relação ao inadimplemento do senhor Canidé com relação a esse contrato, ela foi categórica. Ela disse não. Ela disse ter conhecimento da instalação do canteiro de obra no imóvel, de toda a infraestrutura. Ela disse que o marido dela contava para ela. Então, assim, não há dúvida. E outra coisa, aqui são os documentos originais do imóvel. Todos os documentos originais. Aqui a gente tem contrato de compra e venda, alvará de autorização do Corpo de Bombeiro, o projeto de construção do condomínio residencial. A gente está se falando no período de 1916, de 1982, quando vigia o Código Civil de 1916, doutor Dilermana. E o 945 de 1916, ele dizia o seguinte, que a tradição do documento da coisa presume-se o pagamento. E ele trazia apenas uma única exceção, que é a exceção do dinheiro não contado. O credor, ele tinha um prazo decadencial de 60 dias para reclamar no judiciário se eventualmente faltasse alguma quantia do objeto pactuado. Eu indago a vossas excelências, indago aqui o patrono presente, se existe alguma reclamação do falecido, alguma notificação extrajudicial por falta de inadimplemento, se existe alguma ação de cobrança durante todo esse tempo. Não existe. Não existe porque o contrato foi pago. O problema é que durante o tempo e em razão da sucessão do patrimônio, houve aí um afastamento da boa-fé objetiva e da probidade contratual. Por essa razão, Excelência, pedimos o desprovimento da apelação. Muito obrigado.
Eu vou retirar esse processo de mesa, não vou retirar de pauta, para reexaminar alguns aspectos processuais. Portanto, só estará aqui na sessão do dia 24, 24, terça-feira. Bom, na próxima sessão que eu estiver presente, depois do dia 23. Algum advogado presente com processo ainda? Na ordem dos processos com sustentação virtual. Cadê? Olha a parte processual. Não, eu estou explicando para os colegas entenderem melhor. A início da... Aqui nós temos a doutora Érica, que não é quais são. O processo número Roberto Rodrigues de Lima é o 2 da relatoria do desembargador Delermando, está com voto divergente, o desembargador adiou trazer o voto. Nós temos o 3, Thaís Letícia Braga Pereira. Está não presente, está julgado. Presente, Excelência. Presente, doutora. Pois não. É da minha relatoria o 3. Isso. Vossa Excelência Posso fala iniciar, por... Excelência? Vossa Excelência fala por quem, doutora Letícia? Falo Jobson? pelo agravante. Pois não, Isso, doutora. Jobson Maciel. Perfeito. Bom dia, colega da Câmara, quem cumprimento na pessoa do eminente relator. Trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante em uma ação que busca o seu enquadramento nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas no concurso para técnico judiciário do TJRN. E a questão que trazemos à apreciação de Vossas Excelências reside na manifesta ausência de motivação do ato administrativo que culminou na desclassificação do agravante no referido concurso. Então, o que se questiona nessa ação é a ilegalidade da decisão da Comissão de Heteroidentificação por sua carência de fundamentação. Nesse cenário, trazemos aqui a Lei 9.784, em seu artigo 50, inciso 1º, que é cristalina ao exigir que os atos administrativos sejam motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os embasam. E, mais especificamente, a portaria também normativa 4 de abril de 2018, que em seu artigo 12 dispõe que a Comissão de Heteroidentificação deliberará sob forma de parecer motivado. Ocorre que, contrariando flagrantemente essas normas, a justificativa para o indeferimento do agravante da autodeclaração foi a seguinte: abre aspas, o candidato não possui as características de pessoa negra, cabelo, cor de pele e lábios grossos. E no recurso administrativo, Excelências, nós tivemos a reiteração dessa argumentação genérica. E, então, basicamente, a banca disse que o candidato ele não era considerado pela banca como sendo uma pessoa que sofreria discriminação racial, uma vez que não possuía cor de pele e fisionomia condizente com os sujeitos beneficiários da política de cotas. Então, vejam, Excelências, a banca ela se limitou a afirmar que o agravante não possuía as características, sem, contudo, apontar quais seriam as características que foram avaliadas, quais características seriam desconsideradas, e num contexto em que o agravante, ao longo de toda a sua vida, ele se identificou como pardo. Então, as fotos anexadas aos autos demonstram claramente que as características fenotípicas do agravante é de uma pessoa parda. E tem o nariz de base alargada, os lábios escuros, grandes, a pele morena. E no processo, nós também juntamos o laudo dermatológico, que atesta a cor de pele do agravante, considerado na escala de Fitzpatrick, fototipo 4, e o laudo antropológico, que caracteriza também o agravante como pessoa parda, com base na sua heteroatribuição de pertença e seus traços físicos. Então, permitir que essa irregularidade persista seria sob o argumento de que o judiciário estaria invadindo a competência da banca, que foi oposto pela decisão, seria uma afronta aos princípios constitucionais, considerando que houve ausência de motivação do ato administrativo, temos provas robustas que atestam a condição de pardo, como os laudos dermatológicos e antropológicos, e o perigo de dano que é inconteste, porque a manutenção dessa decisão o priva de uma oportunidade profissional, o concurso segue,
e isso afeta a sua progressão na carreira. Então, diante do exposto, excelências, eu rogo pelo conhecimento e o provimento do agravo do instrumento. A Câmara está mantendo a decisão. A sequência é o 4 foi dispensado, o 5 o doutor também dispensado, o 6 Carla Natácia Gomes da Silva, o Herbert Benigno de Oliveira Moura. Auto Sul Veículos e Gilberto de Melo. Presente. Bom dia, presente. Pode se identificar, por favor? Sou a advogada Carla Machado, representando a Auto Sul. Pois não, doutora. Bom dia. A senhora é apelante, é? A excelência é apelante? Sou apelante. Pronto, uma palavra apelante. Certo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os desembargadores, principalmente na pessoa do presidente, o ilustre relator e os demais membros nessa Câmara. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade e pedir que Vossas Excelências entendam o caso. Trata-se de um recurso de apelação interposto pela AutoSul contra a sentença que proferiu parcialmente procedente a ação de responsabilidade por vício de produto. O autor adquiriu, em outubro de 2022, um veículo seminovo. Ou seja, no momento da compra, foi informado para o autor que a garantia contratual era de 3 meses ou 5.000 quilômetros, o que é usado no mercado. Assim, após passado a garantia contratual e 6 meses praticamente da compra, o autor alegou problemas mecânicos e ele realizou os reparos. E é importante destacar que é um carro seminovo, onde tem um desgaste natural das suas peças e ainda houve a utilização pelo autor nesse período. E, com base, né, disso, a sentença, né, foi proferida, parcialmente procedente pelo autor, com base em documentos que foram particulares e laudos unilaterais apresentados pelo autor sem qualquer perícia produzida judicialmente. E é justamente por isso que a reforma da sentença é necessária, pois não há comprovação nos autos de que o vício oculto existia no momento da entrega. A sentença fundamentada apenas com as informações produzidas pela parte autora. Mas caso esta colenda Câmara entenda mesmo que parcialmente procedente a sentença pela restituição dos valores, é necessário apontar um elemento que não foi falado na sentença, que é a devolução do veículo. Ou seja, embora o autor não tenha pedido isso para ficar com o carro, a sentença silenciou sobre a devolução, o que, na prática, é um desequilíbrio grave. O consumidor recebe o valor do veículo e permanece com o bem. Isso fere frontalmente a restituição do status quo, que rege as ações de resolução contratual. Se uma das partes devolve o que foi dado, a outra parte precisa ser devolvida. Senão, estamos diante de um claro enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Diante disso, requer-se o provimento da presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença, diante da ausência de prova técnica. Ou, caso Vossas Excelências optem por manter a restituição do valor pago, que se determine expressamente a devolução do veículo ao patrimônio da empresa, garantindo o retorno do status quo e evitando o enriquecimento indevido por parte do autor. Desde já agradeço. Pois não, o doutor Herbert Benigno está presente? Estou sim. Doutor Herbert, a Câmara está mantendo a decisão. Vossa Excelência quer falar ainda, não? Não. Estou dispensando. Se quiser, a gente pode modificar aí o entendimento, não há problema. Fica à Não. vontade. Tá não? Não. Tá bom. Bom dia, obrigado. Na sequência, o Obrigado. 7, Bruno Henrique Saldanha dispensou, Renato Augusto de Paiva do Mareste no 8.
Não está presente, mais ou menos ele sabe do entendimento já da Câmara. O 9, Jonas Antônio de Lima, da minha relatoria, não presente, votado. O 10 foi retirado de pauta, de mesa, aliás, para reexame de questões processuais. O 11 é agravo interno, não cabe sustentação, doutor Flávio André Alves de Brito. O 12 foi julgado. O 13, William Silva Canuto, Estado do Rio Grande do Norte, não presente, votado. Nós não vamos voltar se aparecer algum advogado, porque estamos aí dando celeridade a 54 pedidos de sustentação, portanto, os advogados têm que estar atentos ao chamamento do nome na sessão. O 14, Jeft Matheus Lira Silva de Oliveira. Não presente, votado o 14. O 15, não mesa, João Carlos Ribeiro Areosa, Lídia Ana Gomes de Brito. Esse processo é da relatoria do juiz, doutor Luiz Alberto. Com sua presença sempre abrilhanta esse tribunal. Nada melhor que um elogio de manhãzinha cedo, né? Embora verdadeiro. Diego Magno Castro Saraiva, do 16, no pagamentos, e apelado Marina Karen. Votado no sistema. Aliás, peraí. Bicho para quem? O voto está sendo acostado. Pois não. Mas já acostou o voto, né? 17, Marlon Gonçalves Sanches, Banco Itaú. Senhor presidente, doutor Luiz Antônio, pelo Banco Itaú. Nome completo e identificação da OAB, por favor, doutor, para a gente agilizar aqui o serviço. Sim, senhor presidente. Doutor Luiz Antônio Alves Francisco, OAB Rio de Janeiro, 150366, substituído doutor Marlon Sanches. Pois não, doutor. 17 da pauta. Esse processo... Pois não. Mas só tem um advogado inscrito. Pois não, doutor, está com a palavra. Desculpa, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente, ministro relator, senhores magistrados, membros do Ministério Público e demais colegas presentes na sessão, seja de forma presencial ou virtual. Sendo bem sucinto, isso é um caso de empréstimo consignado, fato esse que o banco afirma que a contratação é devida, inclusive com assinatura, descontado 43 parcelas e ainda acreditado na conta os valores que foram solicitados, né, a título de empréstimo. Me parece que a sentença caminhou por julgar procedente a presente ação, mas o banco entende que ela deve ser reformada para tornar improcedente em razão pelos fatos já mencionados na apelação. É basicamente isso, Sua Excelência, já conhecendo um pouco do entendimento dessa presente turma, agradecendo pela oportunidade. Pois não, doutor, há uma maioria aqui de 2 votos e há um entendimento parcial do doutor João por Deus, provimento parcial, não é? Então, essa questão que está sendo vencida por enquanto deverá ser apreciada na extensão de quórum. Perfeito. Doutor João. Aí Vossa Excelência vai ter que dar uma colocada na sua divergência para apreciação. Sim, mas de qualquer maneira, se querem entrar um acordo, doutor, qual é a vossa proposta de Vossa Excelência? Está afastando Dano Moraes. Pois não, uma divergência afastando Dano Moraes, doutor, que será apreciada na próxima sessão. Bom, então. Muito obrigado. Bom dia, obrigado pela compreensão, doutor. Bom dia. 18, Pedro Emanuel Braz Peta. Não está presente, julgado. Bruno Henrique, o 19 também já foi. E o 20 também. O 21, Ladgei Daniel Freire. Não cabe sustentação oral nesse agravo. 22, doutor Bruno Henrique. 23, Lázaro Roberto Silva. Banco Santander, no caso presente, não cabe sustentação oral porque não é questão de urgência ou evidência. Bom dia, Excelência. Consegue me ouvir?
Pois não. Senhor presidente, eu pediria reavaliação no que tange à possibilidade de sustentação no feito, considerando que trata-se de não concessão de pedido de prova pelo juízo de origem, e por isso, por envolver risco de dano grave de difícil reparação a agravante e ainda comprometimento de direitos fundamentais como contraditório e ampla defesa, eu gostaria de pedir o direito da sustentação oral no presente agravo. Excelência, o relator entende que há possibilidade de sustentação no 23. Doutor Lázaro aqui, desembargador de Lermando. Não é agravo interno, é agravo no instrumento, né? É agravo interno. Não é regimental. Não. É porque nós sempre trazemos mais o mérito já do regime do agravo do instrumento. Dificilmente eu vejo agravo interno aqui. Agravo interno não tem. Doutor, naturalmente, Vossa Excelência haverá de fazer no julgamento do agravo do instrumento, ok? Pela ausência de previsão para defesa oral e agravo interno. Ok, doutor Lázaro? Então, nesse caso, fica conferida a possibilidade, excelência, de sustentação no agravo de instrumento? Fica, no agravo interno, sim. Perfeito. Muito obrigado, excelência. Inclusive, serei breve. No mérito do agravo de instrumento, Vossa Excelência terá a oportunidade de fazê-lo. Ok, doutor? Tudo bem, 24, entendi. doutora Andressa Fonseca Lopes, também a mesma situação de não possibilidade de defesa oral. O 25, retirado de pauta, Lídia Raquel Horácio, Paulo Roberto Dantas. O 26, Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes e Rodrigo Aires de Moraes. Bom dia, excelência. Apelação civil, do desembargador de Lermando, 26. Isso, excelência. Bom dia, Rodrigo Aires. Vossa Excelência fala pelo apelado. Isso, pela Serasa. Vossa Excelência é a parte apelada, não é? Isso. Está se mantendo a decisão, doutor. A unanimidade, excelência? Por enquanto, sim. Sim. Mas se Vossa Excelência... Ok, muito obrigado. Dispenso. O 27 está com vinculação à doutora Érica. Depende de ampliação. Vai depender de ampliação. O 28, doutora Érica também, ampliação. O 29, Gustavo Henrique Medeiros de Araújo, Policlínica de Açu, votado. O 29, desembargador Cornélio Alves, só estará aqui a partir do dia 16. Estão adiados, portanto de 30, 31, Bruno Henrique, o 32, Jaime da Cunha, Bruno Henrique no 33, Maurício Carreiro Barreto Filho no 34, desembargador Cornélio, Adriana Fernandes Lima. Até o 44. Mas eu tenho que dizer o número dos advogados para o pessoal não ficar esperando. Pois não, excelência. Doutora Ingrid Pereira, no 35, Gleidson Kleber, no 36, Fernando e doutor Bruno, no 37, Bruno, 38, 39, 40, doutor Roberto Rodrigues, adiado, Flávio André Alves de Brito, 41, adiado, Jaime da Cunha Ribeiro, no 42 também, Edson Soares de Oliveira, no 43, também adiado, Matheus Soares Bulcão Holanda Martins, adiado, 44. O 45, doutor Daniel Frederico Fagundes de Lima Andrade, agravante, doutora Geraldina Fagundes de Lima, não cabe sustentação, porque é um agravo interno contra a Unimed. Esse 45 eu vou pedir vistas, tá?
Roberto, anota aí, por favor. 45 com pedido de vistas. Não cabe sustentação, pedido de vistas para a minha pessoa. 46, Maria Luísa de Araújo Lima Leite, não cabe sustentação por não ser tutela de urgência ou evidência. O 47, da Adriana Cavalcante Magalhães, também não cabe. 48, Marco Lanús, estava por aí antes. (47) Ministério Público. 48, da relatoria do doutor João Por Deus. O doutor Marco Lanús estava por aí, não? Não, provido, de qualquer maneira, não há prejuízo para ele, né? O 49, Adolfo Lucas Medeiros Evangelista. Não presente, julgado. 50 já foi. 51, Lucas Vale de Araújo. Doutora Érica, ampliação. É porque, às vezes, a pessoa... (52), doutor Stefan Bezerra de Lima, município de Areia Branca. Não presente. Julgado. 53, Adriana Andrade Cinedino. Presente, Excelência. Vossa Excelência fala pela apelante. Isso. 53, relatoria do doutor João Por Deus. Doutor Cornélio. Pois não, doutor? Doutor Cornélio, não a relatoria? A relatoria do juiz substituto, doutor João Por Deus, que está substituindo o doutor Cornélio nas férias. Vossa Excelência pode iniciar a sua defesa, que o tempo já está correndo. Bom dia a todos. Excelência, pelo recurso, a gente pretende a reforma da sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de pleitos indenizatórios feitos em virtude de uma rescisão de um contrato de representação comercial. Foi usado como argumento pelo juiz de primeiro grau que a parte autora ela teria formalizado o interesse na rescisão de vínculo mediante um e-mail enviado em janeiro, cujo recebimento nunca foi confirmado pela empresa e jamais foi indicado qualquer procedimento relativo a esse desligamento. Com base nisso, ele permaneceu trabalhando em janeiro, fevereiro e março, e ao final de março ele foi surpreendido com a decisão, a seu bem motivada, certo? Onde foram negados todos os direitos indenizatórios. Então, a ação, ela se funda nessa nulidade desse reconhecimento de rescisão por indevido e pede-se que seja reconhecida a rescisão indevida como imotivada. Que é nesse sentido a apelação. Excelência está julgado com um voto divergente e vai ser julgado com foro ampliado oportunamente. Ok, então, doutor. Muito obrigada. De nada, disponha. Vossa Excelência será intimada oportunamente para ampliação do quórum, que deve ser no dia 24, acredito eu. Ok, então, muito obrigada. Bom dia a todos. Retificando o processo 51, está com vista ao desembargador Dilermando Mota. Vou dar uma olhada. Qual é o número? E pela ausência da desembargadora Érica, juíza Érica, não pode ser votada por enquanto, não é? 51. Né? Só com a presença dele. O 52, doutor Stefan Bezerra de Lima, foi agora. Adriana Cinedino foi agora. Com dispersão de votos, nós temos o 54 da minha relatoria, em que a juíza convocada, a doutora Érica, deverá de
54. Excelência, o 51 não só depende da doutora Érica, mas ela não está em mesa também, não é? Está com vista, né? Está com vista? Não, não tem mesa de minha relatoria. 51? O 51 não tem mesa. Sim, eu já disse, já está com vista para Vossa Excelência. Correto. Sim, não está em mesa, sim, foi o que eu disse. Aguardar a doutora Érica, não é? O 54? Cadê o voto dela que eu não estou ouvindo? Esse 54 aqui, vê se está aí o meu voto. O meu voto 54, porque foi ampliação de quórum, né? Ou foi substituição? Acompanhando. Não voto pela indenização. E procedente ao pedido de condenação de danos morais. Como é o voto da doutora Érica, que eu não estou vendo? Qual é o entendimento de Vossa Excelência, do desembargador de Lermando, para que a gente possa confluir ou não? Eu estou excluindo dano moral. Estou reconhecendo, né? Estou votando pelo desprovimento do apelo, né? Os votos estão dispersos, né? E Vossa Excelência está estabelecendo quanto dano moral? Deixa eu ver aqui. Tem voto. Peça uma aguinha para mim, hein? Doutor Luiz Alberto. Eu votando pelo desprovimento do apelo e reconhecendo o que foi estipulado na sentença. Ok, então fica por 3 votos pelo não cabimento do dano moral. Está resolvido o 54. Dispersão de votos. O 55... Aqui está faltando o voto de... Aqui eu vou ler. 55, dispersão de votos. O que está escrito? Após o voto do relator, desembargador de Lermando Mota, dando provimento ao recurso e o voto divergente dos juízes convocados João por Deus e Cláudio Santos, que nega provimento ao apelo, uma vez que o dano moral sequer foi moldurado à espécie, mas não pode ser afastado dada a vedação e a reforma-se impede, porque não foi requerido. Descabendo, portanto, falar em majoração do seu valor, o senhor pensa afirmar enriquecimento indevido, foi determinada a convocação de outro julgador no termo do artigo 942. Aqui é Roberto Guedes, o vinculado. Ok? Tem que avisar. Ele tem... Hein? Então, deixa para a próxima. Se ele não pode vir, deixa para a próxima. O 56, dispersão de votos. Desembargador João Rebouça está vinculado. Não vem hoje. Não foi avisado. Então, vamos avisar para o dia 24 a todos, tá? Para a gente terminar com esses processos. Tem. Eu não estou aqui não, mas vocês resolvem. Está faltando a doutora Érica, já foi avisada?
Eu estou convocado para qual é, Roberto? A terceira? Bom, são 10 para as 9. Eu vou votar aqui no processinho do pleno, aí a gente vai lá. Pode ligar. Fica suspensa a sessão da Câmara. Reaberta a sessão da primeira Câmara Civil nesta data de 10 de junho de 2025. Presentes o doutor Roberto Guedes e o desembargador João Rebouças. A dispersão de votos no 56, desembargador João. Eu vou remontar aqui para a gente ver como é um processo mais... Foi votado há algum tempo. Nem eu me lembro realmente como foi a situação. É um empréstimo consignado. O relator foi o desembargador Dilermando, que teve o seguinte voto. Conclusivamente, com esse do provimento para reformando parcialmente sentar-se, condenar a empresa aqui também ao pagamento de indenização de R$10 mil. Desse voto, houve a minha divergência e a do doutor João por Deus, considerando que não havia dano moral. O doutor João por Deus, não me lembro como foi, não está registrado como foi que Vossa Excelência votou no 56, doutor João. Acompanho o relator. Acompanho o voto. Então tem 3 votos, desembargador João. Acompanho o relator, a divergência. A divergência é pela não indenização, porque não houve dano moral. A indenização, sim. Vou dizer. Julgou com parcialmente de proteção que reconhecia na impropriedade dos descontos que é condenada a substituição. Espera aí, mas só um detalhe aí, vamos ver porque foi a divergência, porque se não houve, também, até eu acompanho o relator. Não, mas o caso aqui me parece que houve usufruto do valor pela pessoa. Salvo engano, nesses casos, a pessoa diz que não contratou, mas usa o dinheiro, eu entendo que tacitamente está concordando, mas eu vou ver se é verdade isso aqui que eu estou falando. A situação é, como faz muito tempo, desembargador João, vamos só aqui para a gente não se apressar com essa questão. Pelos autos aqui a pessoa Questão assim, não se beneficiou, pelo contrário, teve descontos realizados e passou vexames.
Estou acompanhando. Só um minutinho. Quem não dá o dano moral, doutor João, por Deus? E eu também. É, né? A parte bancária diz o seguinte: diferentemente do que alega, a parte autora realizou a contratação do empréstimo dentro dos limites permitidos na margem consignável, conforme comprovado no contrato, extrato financeiro e nos comprovantes de pagamentos anexados aos presentes processos. Verifique, portanto, dentro da documentação aqui, a parte autora firmou o contrato concordando com os devidos descontos vinculados à concessão de crédito. Está ciente da contratação e autorizou a parte, o que diz a parte, que traz evidência de que está beneficiada a própria torpeza, assim pretende se enriquecer ilicitamente. Recebeu e usufruiu do dinheiro. Agora, na sentença, que é o que nós estamos julgando, nesses casos, se usou o dinheiro, eu sempre faço, não entendo que não cabe, porque a pessoa sabia que tem um dinheiro a mais. O depósito. Senhor presidente, eu estou retirando de mesa para verificar esses detalhes. Pronto. Retirando de mesa, pronto, melhor. ótimo. Não Porque até para nós esclarece. Para esclarecer, viu? Pois não, excelência. Para esclarecer, para não haver O dúvida 56, e portanto, né? retirado de mesa para reexame pelo relator, Correto. até para nós. Perfeito. Trazer os elementos. O tempo. O tempo, exatamente. Mas aqui, pelo extrato financeiro, está constante. Se tiver usufruído, tem que pagar. Embargador Roberto Guedes, no 55, já votou? Doutor Luiz Alberto. Pelo que analisei, existiu os descontos indevidos, só que o desembargador Dilermano habitou dando moral em 10 mil. E o desembargador Luiz Alberto em 5. E pelos precedentes da segunda Câmara e também a gente adota esse patamar de 4, 5 mil reais. Então acompanha a casa a divergência do valor de 5 mil. Só uma observação. A questão, eu até registrei na sessão passada, é que esse patamar, há quantos anos vem se adotando esse patamar? Né? A Câmara adota e tudo mudou, né? 5, 10 anos a gente é no mesmo patamar, tudo mudou. Não é? Então, eu até trouxe para reflexão na sessão passada, a gente vem adotando isso há muitos anos. E as instituições financeiras vêm apostando, para usar uma linguagem bem popular, vêm apostando, quando olha o custo-benefício, é melhor deixar como está, porque é só 5 mil. Sabe? Então, a reprimenda tem que ser pedagógica. Não é? É aquela história que diz bem assim, se não doer no bolso, não resolve. Instituição financeira, com todo respeito, não tem pena de ninguém. Aí diz assim, não, a gente vai pagar aí apenas uns 5 mil reais, então vale a pena continuar agindo assim. Não é? Então, precisa ser pedagógica, né? Até porque é o seguinte, vem adotando, mas há quantos anos, se formos voltar no tempo? Essa é a questão que eu trago para reflexão. Não é? Há muitos anos que vem adotando. Precisamos, data vênia, ver isso aí para ter um efeito pedagógico. Senão não tem. Brincadeira. Misericórdia, irrisório. Bom, como ficamos então? E um aumenta para 10, não é? Há uma convergência nessa situação? Pode botar 7.500, não é, desembargador? Vossa Excelência aceita? Correto. Fica só a maioria por 7.500. Eu mantenho minha divergência. Salomônica. O 7.500. Salomônica. Não, eles mudam, ambos convergem. Em vez de 10 ou 5, 7.500 para ambos. Para os três. Uma média. A gente sempre faz. Ok? Votado. Não reembolsa mais algum, doutora? Amigo, Vossa Excelência engrandece a Câmara. Doutor Roberto. Senhor presidente, você permite para me ausentar. Abraço. Vossa Excelência fará falta. Se quiser permanecer com nós, será um prazer. Terminamos? Diga a doutora que venha, que é rápido aqui.
Retomando a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, nesta data de 10 de junho de 2025, a presença da doutora Érica Paiva, pelo que agradecemos desde logo, para julgar os processos seguintes. Número 1, Unimed, minha relatoria, com provimento parcial do relator, havendo duas divergências e uma concordância, né? Falta o voto da doutora Érica no sistema. Já votou? Quem falta, então? Não é, então é impedimento, né? É meu, da minha relatoria. 2, 3, 4, assim concorda. São 3 votos com relação a 2, mantendo a decisão, portanto. Na sequência, o 27, relatoria do ilustre colega Dilermando Mota. Esse 27 também é a questão do votação virtual, né? O voto do relator dando provimento à apelação, sem acompanhar o juiz convocado, doutor Luiz Alberto, e voto divergente do juiz convocado, João por Deus, que conhece nega provimento. Então, falta o meu voto, não? Já votei. Está votado 4-1, não é? 28, também com a presença da doutora Érica, Ministério Público apelante, embargador Dilermando Mota, o 28 tem a seguinte anotação. O voto foi acompanhado pelo doutor Luiz Alberto, o voto parcialmente divergente do doutor João por Deus, pediu o visto do embargador Cláudio Santos com ampliação. E eu já votei, não? Como é que foi a divergência parcial? Não votei ainda. Aqui é o voto do relator, hein? E Vossa Excelência mantém. 21 mil, não é? Eu vou acompanhar a divergência mantendo a sentença. 51, não mesa, da relatoria do doutor João por Deus. Vossa Excelência, doutor João por Deus. 51 é do desembargador Cornélio. Então Vossa Excelência já trouxe o voto, vista. Sim, esse eu não participo. Não, esse não pode ser votado porque só tem 4, né? Mas eu não voto, porque eu sou impedido nesse voto, nesse processo. Esse processo eu não posso votar, que eu sou impedido. Pronto, então aí vai ter que convocar tem os 3 com voto dele, certo? Ok. 54 está com voto. 54 fica essa, portanto. 54 da relatoria, da minha relatoria. Provimento parcial. Já está votado também? Só tirando dano moral. Votado. Concluído. Então tomamos muito tempo, doutora Érica, não, hoje, né?
Podemos fazer em outra oportunidade, mas hoje mais não. Então, não havendo mais nada a tratar, pois não. Gostaria só de registrar, Pois não, doutor João. como é a minha última sessão na convocação das férias do desembargador Cornélio, só registrar meus agradecimentos pela recepção, não só dos membros, né, de todos aqui, do desembargador Dilermano, que presidiu as primeiras sessões, de Vossa Excelência, colega aqui Luiz Alberto, todos os servidores, inclusive do gabinete, onde me deu muita segurança a equipe do desembargador Cornélio, muito boa. Então, queria deixar aqui meus agradecimentos. Vossa Excelência já foi cumprimentado no início da sessão, realmente veio a brilhantar e, naturalmente, trazer oxigênio novo a esta Câmara, que está ficando um pouco mais idosa a cada dia, né? Mas, de qualquer maneira, muito agradecido, Vossa Excelência, sempre será bem-vinda a esta Câmara, se Deus quiser, definitivamente, nos próximos tempos aí que virão. Declaro, portanto, encerrada a sessão, agradecendo ao doutor Zé Paulo Neto, como sempre, com sua lanheza e cortesia, tem também contribuído para a qualidade dos nossos votos. Muito obrigado a todos, um bom dia e saúde. Até o dia 23, se Deus assim nos permitir. Obrigado.